Vamos então dar início à nossa 19ª aula sobre noções de história da Igreja Católica, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santo Agostinho de Hipona, rogai por nós. Muito bem, então hoje nós iremos dar prosseguimento ao nosso estudo sobre noções de história da Igreja na Idade Moderna. Na aula passada nós vimos então um pouco dos contextos que deram origem às grandes navegações, que são dos eventos mais importantes dos séculos XV e XVI. Vimos um pouco sobre a Reconquista Espanhola, sobre o Renascimento, e agora então nós veremos sobre a Reforma Protestante de Martinho Lutero, de Henrique VIII, de Calvino, e um pouco sobre o Concílio de Trento. Então, vamos iniciar o nosso compartilhamento de tela. Muito bem. Muito bem, por aqui, por aqui. Isso mesmo. Então, aqui está 14, mas na verdade é a aula 19. Então, nós encerramos a aula passada falando sobre uma grande crise que a nossa Santa Igreja estava enfrentando naquele começo do século XVI. Uma crise que já advinha de alguns séculos, que começa, evidentemente, com a questão do Papado de Avignon. Começa já em 1309, com a transferência do Papa para Avignon, até 1377, quando o Papa retorna de Avignon para Roma. Depois nós temos o Cisma do Ocidente, que vai durar de 1378 até 1417, com o Concílio de Constança, que resolve a questão do problema. Mas depois nós temos um século XV muito atribulado. Nós vimos que a igreja teve grande esforço na questão das artes, não é? A igreja realmente adotou, parte da igreja adotou a mentalidade do Renascimento, do humanismo, incentivo às artes, especialmente a pintura, e acabou se descuidando pouco das questões administrativas, questões espirituais, pastorais, acabaram ficando em segundo nível, o que abriu para diversos problemas, diversas complicações que a igreja surgiu. Nós não falamos, e talvez isso tenha sido um erro meu, de não falar um pouquinho sobre um monge, falar sobre um padre dominicano chamado Jerônimo Savonarola. Esse Savonarola, ele vai ser um grande crítico do Papa Alexandre VI pela sua conduta imoral, e ele de fato vai fazer uma oposição virulenta ao Renascimento, né, em Florença, né, a Florença dos Médici, e contra o Papa Alexandre VI, a ponto de que em 1498 ele será então preso, condenado, excomungado e queimado em praça pública por essa oposição ao Papa. Então a igreja estava com uma série de problemas, de incompreensões, necessitado de algumas reformas. O que fez então o Papa Júlio II? Resolveu convocar um concílio ecumênico, o Quinto Concílio de Latrão, em 1512, porém ele faleceu antes de terminar o concílio e seu sucessor, Leão X, terminou o concílio de Latrão no ano de 1517, mas, entretanto, os frutos desse concílio não conseguiram soluções suficientes para
solucionar ou trazer luzes para compreender melhor o problema que a igreja estava enfrentando naquele período. Então aqui nós temos uma igreja que de fato está passando por muitas dificuldades nas suas questões estruturais, pastorais. O clero não tinha a melhor formação, o celibato não era muito respeitado, infelizmente, por muitos. Havia muita influência das grandes famílias políticas romanas, então nós temos Médici, Colonna, Sforza e outras famílias, grandes famílias romanas, que acabaram tomando conta do papado, que ocupavam as posições mais importantes no colégio dos cardeais, nas mais importantes dioceses. Temos ainda uma igreja bastante centralizada, que muitas vezes não conhece a realidade pastoral das dioceses mais distantes. Nós temos a evangelização do Novo Mundo indo a todo vapor, muitas almas se voltando para Deus, mas nós temos já, nos anos anteriores à Reforma, alguns intelectuais influenciados pela mentalidade do Renascimento que teciam críticas mordazes à igreja e acabaram se separando dela posteriormente. Então, a situação da igreja anos antes da Reforma Protestante era bem delicada. A igreja se viu influenciada pela mentalidade renascentista, pelo movimento humanista, pelo pragmatismo político, nominalismo e etc. Então, o Renascimento, nos séculos XIII, XIV e XV, foi um grande movimento de ruptura com o pensamento da igreja, com a filosofia, a teologia da igreja, com o teocentrismo, e na tentativa de retornar com os costumes neopagãos, aliás, os costumes pagãos, e fazendo um neopaganismo, e introduzindo o humanismo, né, dando uma centralidade ao homem ao invés de Deus, a igreja acaba sendo muito atacada, prejudicada por esse pensamento. Embora tenha favorecido muito as artes, esse tipo de pensamento, a cultura, por um lado existe um espírito anticlericalista nesse movimento que acabou prejudicando muito a igreja. E essa visão humanista vai influenciar muitos outros pensadores, muitos outros teólogos, padres e pessoas importantes da igreja que então estavam na igreja, como é o caso do Martinho Lutero. Todos esses movimentos defendiam liberdade de expressão para além daquilo que pregava o catolicismo. Então eles não queriam mais pensar segundo a igreja, mas queriam ser livres, cada um para compor a sua própria visão de mundo, e essa visão de mundo às vezes ia muito além da visão da igreja. Contradizia, né, os dogmas e, enfim, acabava por desafiar a autoridade da igreja em várias questões. Então nós vimos os pré-reformadores, vimos o John Wycliffe na Inglaterra do século XIII, que considerava o Papa como um anticristo, que considerava o livre exame da Sagrada Escritura, que já não haviam mais padres e bispos, não havia sacramentos. E nós temos o Jean Hus, que leva essa mentalidade para a Boêmia, com o Jerônimo de Praga também, o seu discípulo, ambos são condenados no concílio, depois acabam sendo condenados em Constância e depois condenados novamente em Florença, suas ideias. Nós temos os Fraticelli, os franciscanos espirituais, que no ímpeto de se declararem os pobres de Deus e condenar a igreja rica, opulenta, acabaram por negar a autoridade da igreja e eles mesmos se reconheciam como a legítima igreja de Cristo. Esses movimentos influenciaram muito as mentalidades daquele momento, principalmente as mentalidades mais intelectuais, de se revoltarem contra a igreja. Ao invés de fazer como São Francisco de Assis, de construir um movimento para espiritualizar, para renovar a moral da igreja, eles preferiram
a Igreja na tentativa de impor a sua visão sobre ela. A baixa moralidade de alguns papas, como Alexandre VI, escandalizou a ponto de surgirem contestadores de sua autoridade, né? Eu já disse, como fez o frade dominicano Savonarola, né, que aconteceu todas aquelas situações com ele em 1498. Né? Então, o Papa Alexandre VI, com decisões políticas muito acertadas, um grande administrador, um homem de visão, de negócio, conciliador, etc., mas moralmente extremamente escandaloso, e os escândalos do Papa acabavam por também enfraquecer a Igreja nesse sentido, assim como seu sucessor, Inocêncio VIII, e os seus predecessores também, não muito diferentes disso. Além disso, a invenção da imprensa por Nicolau Gutenberg, em 1452, facilitou a divulgação de panfletos, como as 95 teses de Martinho Lutero. Aqui nós precisamos nos fixar num ponto de grande importância. A invenção da prensa móvel de Gutenberg, que teria se dado entre 1450 e 1455, alguns preferem dizer que foi 1452, 1453, embora não se tenha uma data exata de quando é que essa invenção aconteceu, mas sabe-se que isso foi um ponto de inflexão. Realmente é uma das invenções mais importantes da história da humanidade, essa do Gutenberg, e que, de fato, ajudou muito na divulgação das ideias. Então, nós temos, até antes da invenção da imprensa, temos todos os livros copiados à mão. Então, se você quer ter um determinado livro, precisava comprar de alguém que copiou, ou se você fosse letrado, soubesse as técnicas, poderia você mesmo copiar o livro, né? Eram manuscritos, cópias de outros livros. O material era caro e por isso os livros eram muito caros, porque demoravam para ser produzidos, porque contavam com a cópia, né, daquele que precisava fazer uma cópia dos copistas, das pessoas que eram especializadas no trato dos livros. Mas essa impressão, essa invenção da imprensa de Gutenberg facilitou muito, porque agora se podia fazer uma cópia desses escritos. Por mais que ainda fosse muito demorado, tivesse que imprimir, prensar letra por letra, ainda era mais rentável e mais prático do que simplesmente copiar um livro à mão. E é uma técnica que foi sendo aperfeiçoada muito rapidamente. Então, nós já temos no século XVI uma grande facilidade na confecção e na cópia de panfletos e de livros. Mas não podemos nos esquecer que a Bíblia, aliás, eu já revelei, mas que o primeiro escrito de Gutenberg a ser impresso, o livro que ele escolheu para ser impresso foi a Bíblia, e uma edição católica da Bíblia, né, segundo a Vulgata de São Jerônimo, uma versão do Alcuino, né, de York, com algumas modificações, mas foi a Bíblia que originalmente foi feita por São Jerônimo, a tradução dele das línguas originais para o latim, com várias revisões, mas esta foi então a primeira impressão, o primeiro livro a ser impresso. Mas depois essa técnica foi se espalhando e isso facilitou a publicação de panfletos contra a Igreja, como foi o caso das 95 teses. Naquela época, um padre agostiniano alemão que escreveu as teses combatendo a prática da venda de indulgências feita pelo dominicano Johannes Tetzel. Nesse escrito, atacou pontos
católica em algumas teses. Este é o Johannes Tetzel, o grande pregador, alguns o chamam até de o vendedor de indulgências. Nós sabemos que as indulgências são aqueles meios que a igreja nos oferece de perdoar as nossas penas temporais, não é? A partir da confissão, da comunhão e de alguma oração específica pelo Santo Padre, voltada para alguma causa, algum santo, dias específicos para indulgência, ocasiões específicas, algumas solenes e extraordinárias de indulgência, pela qual nós perdoamos, são perdoados a pena temporal dos nossos pecados, pena temporal essa que poderia ser paga no purgatório. Então, não quer dizer que, como as pessoas costumam falar, quando a moeda bate no cesto, moeda tilinta, uma alma sai do purgatório e vai para o céu. Não estava se comprando o céu, estava se fazendo uma oferta espontânea a Deus, e essa oferta espontânea, para essa oferta espontânea havia uma graça que era dada. Mas ninguém pode comprar um sacramento, ninguém pode comprar uma bênção, ninguém pode comprar um perdão, ninguém pode comprar algo de Deus, porque esses bens só Deus, pela igreja, pode nos dá-los, e eles têm um valor infinito, no qual dinheiro nenhum pode comprar. Então nós temos que tomar cuidado em dizer que a igreja estava vendendo lugares no céu. Na verdade, as indulgências não necessariamente salvam ninguém, não necessariamente perdoam os nossos pecados. O que perdoa os pecados é o batismo e o sacramento da penitência, a confissão, a reconciliação. As indulgências perdoam as penas temporais, perdoam vamos assim dizer de uma forma bem grosseira, perdoam as consequências, os resquícios que o pecado faz na nossa alma. Então era isso que a questão das indulgências fazia. No entanto, a igreja ela estava arrecadando fundos naquela época para a reconstrução das igrejas, e muitos pregadores, como o Tetzel, acabaram se aproveitando um pouco dessa situação para arrecadar muito além daquilo que era permitido. Então, haviam pregadores como o Tetzel que, de fato, distorciam um pouco essa questão. E isso chamou a atenção de Martinho Lutero ao ouvir a pregação deste frade dominicano. Então, Martinho Lutero, quando escreveu as suas 95 teses, e teria supostamente colocado elas na Catedral de Wittenberg, em 31 de outubro de 1517, aparentemente a sua pretensão não era se separar da Igreja Católica. Aparentemente ele queria que a Igreja revisasse essa questão acerca das indulgências. O problema é que tocando neste ponto das indulgências, ele acabou por contrariar pontos vitais da fé católica. Então ele chegava a afirmar que o Papa não tinha autoridade de conferir essas indulgências, que a Igreja não tinha autoridade de conferir essas indulgências. Então, algumas de suas teses atacavam pontos contrários da fé. E, ao invés dele se redimir de seus erros, ele foi avançando cada vez mais na sua crítica à Igreja e à doutrina católica. Nós vimos que no Concílio de Florença, praticamente todos os pontos da doutrina católica já estavam muito bem resolvidos e já estavam definidos pelo concílio. Então, eram decisões vinculantes na fé. E Martinho Lutero, mesmo tendo consciência de tudo isso, resolveu a todo custo impor a sua visão sobre muitas questões referentes à doutrina. E ele foi convidado várias vezes a comparecer em audiências para ser ouvido
e para que expusesse o seu pensamento e se retratasse, as chamadas dietas, né, em Augsburgo, com o cardeal Caetano, que vai realmente dar uma bela refutação das suas doutrinas. Depois, em Leipzig, em 1519, onde foi ouvido por outro grande padre, o John Eck, e depois em Worms, ou Wórmia, em 1520, diante do Sacro Imperador Carlos V. No entanto, nessas três ocasiões, ele não se retrata e continua a expor suas doutrinas divergentes. Falou contra o Papa, contra os concílios e contra a tradição da Igreja. Então, Lutero começou a rejeitar a autoridade do Papa, começou a não reconhecer os ensinamentos conciliares, já não aceitava mais a tradição da Igreja, apenas a Sagrada Escritura. Dizia que a Igreja não tinha autoridade para interpretar as Sagradas Escrituras e começou a elaborar e a expor doutrinas muito diferentes da doutrina da Santa Igreja. Diante dessa recusa do Martinho Lutero de retornar a essa doutrina e da sua insistência em pregação de doutrinas heréticas, em 1520, o Papa Leão X ameaça excomungá-lo com a Exsurge Domini. Ele desdenha queimando a bula. Né? Dizem que ele teria, quando recebido esta bula do Papa Leão X, teria queimado a bula com o direito canônico. Então, já que ele se recusa a se submeter à Igreja, se submeter ao Papa, ele é excomungado no início de 1521 através da bula Decet Romanum Pontifice. Inclusive, esses documentos, essas bulas podem ser facilmente encontradas e serão disponibilizadas depois para que nós possamos observar por que Martinho Lutero foi advertido e excomungado. A partir daí, rompe, né, definitivamente com a Igreja Católica. Aproveita-se das divergências entre os príncipes alemães com o imperador Carlos V, que era o rei Carlos I da Espanha, neto dos reis católicos, e pede auxílio do príncipe Frederico, né, Frederico Sábio, colecionador de relíquias. Então, Lutero, além de ter uma certa competência em teologia, embora distorcida, seguidor da linha agostiniana e não da linha tomista, além de ter certa competência em teologia, de ter sido professor, doutor, etc., mas embora houvesse umas certas lacunas da sua formação, como atestam alguns, ele sabia muito bem lidar com as pessoas e ele se aproveitou de uma fragilidade política que a Europa estava passando naquele momento. O imperador Carlos V, o rei da Espanha, por conta de seu parentesco com o imperador Maximiliano, e por ser neto dos reis católicos, Dom Fernando e Dona Isabel, ele acabou sendo eleito como imperador logo aos 20 anos. Então ele acabou se tornando o Sacro Imperador Romano Germânico. E muitos príncipes alemães faziam oposição a ele, não aceitavam Carlos V, não aceitavam que aquele espanhol, embora tivesse sido educado na Alemanha, mas aquele rei espanhol tomasse controle dos territórios do grande Império Romano Germânico. E então Lutero encontra um protetor, o Frederico o Sábio, que gostava muito de relíquias, relíquias essa que o próprio Martinho Lutero vai acabar combatendo nas suas obras também. Ele então encontrou o auxílio desse príncipe eleitor, e foi protegido contra qualquer ação que a igreja pudesse tentar de dissuadi-lo ou até mesmo de puni-lo pelas suas heresias, pelas suas ideias catastróficas para a fé. Entre 1522 e 1534,
a tradução da Bíblia em alemão. Então, nós já sabemos que Wycliffe já tentou traduzir a Bíblia para o inglês. Nós temos o Tyndale, ou Tyndale, na Inglaterra também, que depois traduziu a Bíblia para o inglês. E Lutero também tinha essa concepção de que a Bíblia precisava ser traduzida para o vernáculo. Ela precisava estar nas línguas vernáculas, porque as pessoas não tinham muito conhecimento do latim. Mas a maior preocupação dele não era o acesso popular às Sagradas Escrituras, mas era uma tradução que permitisse o livre exame da Sagrada Escritura. Por isso é que ele dedicou alguns bons anos em traduzir a Bíblia para o alemão. Mas nós sabemos que ele acabou cometendo algumas adulterações. Como ele ressalta que nós somos salvos somente pela fé, ele vai acrescentar esse somente, né, na carta aos Romanos, para afirmar a sola fide. E em 1522 ele se casa com a freira Catarina de Bora. E ele dedicou, então ele era um ex-padre, né, que casou com uma ex-freira. E dedicou os anos restantes de sua vida a compor e explicar a sua doutrina sobre Cristo, sobre a igreja, sobre homem, sobre pecado, sobre a graça, sobre a salvação, revelação e etc. Então ele fala sobre a igreja na Alemanha, sobre a missa alemã. Ele vai escrever vários livros, um até talvez razoável, que é o comentário dele sobre a Magnífica. Ele era profundamente mariano. Dizem que ele teria feito uma promessa a Santana, que é mãe de Nossa Senhora, que ele estava numa tempestade, que se ele sobrevivesse a essa tempestade, ele se tornaria padre. E dizem então que ele cumpriu essa promessa, né? E acabou se tornando padre, mas ele era muito escrupuloso, ele certamente temia muito o inferno, temia muito pela salvação da sua alma, no sentido em que se desesperava da salvação, e, enfim, acabava não tendo uma consciência muito tranquila, uma consciência muito reta, e acabou então se desviando, e se desviou ao extremo. Ele é conhecido pelas suas 5 solas, né? 5 somente. Então, somente a graça, aliás, somente a fé primeiro, somente a graça, somente as escrituras, somente Cristo e somente glória a Deus. Né? As solas, né? Sola fide, sola gracia, sola escritura, sola Christus, sola Dei glória. Então, estes são os 5 pontos principais da sua doutrina. Então, não somos salvos pelas obras com a fé. Apenas a fé nos salva. Não somos salvos pelas nossas obras de caridade, não somos salvos pelos nossos esforços, somos salvos apenas pela graça. Né? Não há tradição e magistério, há apenas as Escrituras, e as Escrituras interpretadas a partir de uma inspiração objetiva do livre exame que seria inspirado pelo Espírito Santo. Então, não temos também Nossa Senhora, não temos outros agentes da graça de Deus, apenas Cristo. E apenas Deus merece glória, nada de veneração a qualquer outro, somente deve se dar glória a Deus. E ele então faleceu na mesma cidade em que nasceu, em Eusleben. Ele teria nascido em 1483 e faleceu em 1546. Caberiam muitas outras considerações sobre Martinho Lutero, mas o que cabe nos dizer é que ele começou com certas divergências na igreja com relação à questão das indulgências, e ele aproveitou nessa crítica às indulgências para expor as suas doutrinas contrárias ao ensinamento da Santa Igreja. Foi advertido diversas vezes, mas se recusou a emendar e a obedecer à autoridade da Igreja. Rompeu com a Igreja em 1521, ou seja, já faz 500 anos. E nos outros os anos seguintes da
ele então passou desenvolvendo a sua nova doutrina, conseguindo muitos adeptos, ex-padres, ex-freiras, leigos, se refugiando de castelo em castelo, sob a autoridade dos príncipes, e, enfim, terminou a sua vida excomungado, e alguns dizem que até arrependido, porque a sua rebeldia, o seu ímpeto de se voltar contra a igreja inspirou muitos outros a fazerem o mesmo. E no fim de sua vida viu os seus seguidores divididos entre vários grupos conflitantes. Então ele mesmo viu o início da divisão da cristandade que ele mesmo causou e entre o seu próprio movimento cristão, como nós vemos hoje em dia, muito dividido em diversas denominações, algumas oriundas da sua própria, o luteranismo. Agora nós precisamos falar de outras duas personagens importantes na Reforma Protestante. Falar de Reforma Protestante, basicamente, é falar de três pessoas: Lutero, Calvino e Henrique VIII, que foram os principais. Mas nós temos muitos outros. Nós temos o Minzer, que é dos Anabatistas, nós temos o Zwinglio, que também é na Suíça, nós temos também a Reforma da Escandinávia, nós temos o John Knox depois na Escócia, nós temos vários outros reformadores, temos muitas outras figuras, deveríamos estudar, mas nós devemos nos concentrar nestas que são as mais importantes: Lutero, Calvino e Henrique VIII. Anos depois, né, de Lutero, João Calvino, que deixou a França e foi para a Suíça, escreveu a Instituição da Religião Cristã, né, as famosas Institutas, né, que vão ser quase o seu catecismo. Aliás, Lutero também escreveu catecismos para ensinar a sua doutrina. Ele vai para Genebra e faz dela a chamada Roma Reformada, na qual ele e seu conselho governam de forma autoritária, instaurando uma verdadeira inquisição protestante na cidade, responsável pela morte de várias pessoas, como Miguel de Servet, que é o médico que descobriu a circulação sanguínea. Então, João Calvino era originalmente francês. Ele vai, na sua juventude, tomar contato com as ideias protestantes e vai ele mesmo se converter em protestante. E, por conta das guerras de religião que estão já acontecendo na França, ele resolve aproveitar a reforma de Zwinglio, que já estava bastante avançada na Suíça, e começou a sua própria reforma em 1536. Ele vai para Genebra e acaba então formando um conselho chamada de a Roma Protestante, a Roma Reformada, a Roma Calvinista, e ele vai fazer uma comunidade basicamente centrada nele e nos anciãos, que são os protestantes mais revolucionários, estritos e que não aceitam o catolicismo, não aceitam o luteranismo, não aceitam outros protestantes, mas apenas eles. E o Miguel de Servet, que era um médico, era visto com muita desconfiança pelos calvinistas, e ele acabou sendo morto. Então, eles simplesmente mataram o homem que descobriu a circulação sanguínea. Então, vejam bem que não foram apenas os católicos que teriam feito suas inquisições, mas também os protestantes fizeram as suas inquisições e acabaram por matar muitas pessoas e figuras muito importantes. Em suas obras, ele defendeu 5 pontos doutrinários, né? Corrupção total, eleição incondicional, ou predestinação, redenção particular, graça irresistível e perseverança dos eleitos. Né? Então, a humanidade com o pecado original foi totalmente corrompida
Portanto, Deus escolhe os eleitos, Deus escolhe aqueles que Ele quer salvar, e essa redenção age de forma particular. Então, a graça de Deus, a graça de Cristo é derramada particularmente sobre cada fiel, não de forma geral, mas de forma que a graça seja irresistível. Então, se a graça de Deus me alcançou, não há como resistir, e eu sou salvo por ela. E aqueles que são salvos são aqueles que demonstram a perseverança até o fim. Ele faleceu em 1564. Ele foi sucedido pelo seu amigo Teodoro de Beza, que levou o calvinismo em diante. E enquanto o luteranismo enquanto o luteranismo ficou mais restrito à Alemanha, o calvinismo foi levado para vários outros lugares. Nós temos aquela obra do Max Weber, A Ética Protestante, o Espírito do Capitalismo, em que ele faz uma análise sociológica e mostra que o calvinismo está na base do capitalismo. Os calvinistas, então, eles, nesse sentido de que eles eram os eleitos, os escolhidos pela graça de Deus, o que eles precisavam fazer era confiar em Deus e trabalhar para ter uma vida boa, uma vida estável. E Deus iria, evidentemente, abençoar o trabalho deles e, e eles iriam prosperar nesta vida e na vida futura. Então, essa concepção de trabalho, essa visão calvinista de mundo, acabou sendo um dos ingredientes, segundo Max Weber, para o desenvolvimento do capitalismo na Europa. Na Inglaterra, a reforma protestante encontrou certa resistência com a atuação do cardeal Thomas Wolsey e São Thomas More. Então, a Inglaterra realmente tinha a vigilância do cardeal Wolsey e de Thomas More. São Thomas More, o grande humanista, aquele que escreveu a obra A Utopia, que é uma das obras certamente mais conhecidas e uma das mais importantes também na filosofia, etc. Esses dois homens ingleses acabaram então por perseguirem os protestantes, e eles tinham todo o aval do rei da época, que era o Henrique VIII. Além do próprio rei da Inglaterra, Henrique VIII, que abominava Lutero, e escreveu contra ele, defendendo os sete sacramentos e o Papa. Por esse feito, ele recebeu o título de Fidei Defensor, ou seja, defensor da fé do Papa Leão X, e era considerado como um rei católico promissor. Então, o Henrique VIII era muito amigo do São Thomas More, e o São Thomas More, como um homem muito católico, apesar dos seus humanismos, etc., ele ajudou o Henrique VIII a escrever um documento condenando Lutero e defendendo a autoridade do Papa e dos sete sacramentos. Esse documento se espalhou muito rápido pela Europa e agradou muito ao Papa. E por isso ele acabou sendo considerado como o defensor da fé, pelo Papa Leão X. Então, ele era um rei ainda bastante jovem, que demonstrava bastante piedade e, portanto, acabou caindo nas boas graças do Papa Leão X. Pena que não foi sempre assim. Mas, contudo, em seu desejo de ter um filho varão, repudiou sua devota esposa, Catarina de Aragão, filha dos reis católicos, que fora casada com seu irmão. Ele dera apenas uma filha, Maria I, e procurou divorciar-se dela, o que não conseguiu. Então, nós sabemos que o Henrique VIII tem até aquela série famosa, The Tudors, mostra um pouco disso. Agora lançou aquela outra série, sobre a Catarina de Aragão, a princesa espanhola. É possível verificar, então, que o rei Henrique VIII era um grande mulherengo, e que ele queria que
queria ter um filho varão para garantir a sucessão da sua dinastia, porque o pai dele, Henrique VII, tomou o trono na guerra. Ele herdou o trono do pai. Logo, para que a sua dinastia se consolidasse, na visão dele, precisava de um homem. E como Catarina de Aragão não conseguia dar um filho homem após quase 24 anos de casamento, primeiramente ela foi prometida para o irmão mais velho dele, né, o príncipe Arthur, mas ele acabou falecendo. E alguns anos depois, quando Henrique VII faleceu e Henrique VIII subiu ao trono, ele se casou com Catarina de Aragão. Eles ficaram casados por 24 anos, mas apenas uma filha sobreviveu. E vendo então que a sua esposa não conseguiria dar a ele um filho, ele procurou se divorciar, mas o Papa não iria lhe dar o divórcio, até porque precisou de uma dispensa papal para que eles se casassem. Logo, não havia nenhum impedimento canônico, nem muito menos espiritual, para que eles pudessem se casar. E o casamento deles era válido porque o Papa assegurava isso. Então, em 1534, ele declara o Ato de Supremacia, no qual separa a Igreja na Inglaterra de Roma e se declara como chefe da Igreja Anglicana, conseguindo apoio do clero. Já que ele não conseguiu o divórcio, tentou de todas as formas conseguir o divórcio, pressionando o Papa, pressionando Thomas Wolsey, que era o seu chanceler, que era o seu conselheiro, pressionando o clero da Inglaterra, vendo que o Papa não iria ceder às suas pressões, ele resolveu então separar a Igreja da Inglaterra da autoridade de Roma. Ele mesmo declarava a Igreja da Inglaterra como uma igreja autônoma, uma igreja que responde apenas à autoridade do rei, apenas a Deus e não ao Papa. Isso foi o chamado ato de supremacia. E ele consegue apoio de boa parte do clero, que tinha medo dele, que tinha medo de ser morto por ele. Eles acabam, então, aprovando. Claro que houve muita oposição com relação a esse ato de supremacia, muitas pessoas continuavam fiéis a Roma, negavam o divórcio que ele mesmo assinou, no qual ele se separava de Catarina de Aragão para se casar com Ana Bolena. Muitos negavam a validade desse casamento e afirmavam a invalidade do divórcio, diziam que ele continuava a ser casado com Catarina de Aragão, e não aceitavam ele como chefe da igreja da Inglaterra. Na verdade, o chefe da igreja na Inglaterra é o Santo Padre o Papa, como cabeça visível da igreja do mundo inteiro, sucessor do apóstolo São Pedro, como nos ensina a Santa Fé Católica. Em 1535, ele acaba executando São Thomas More, né, que era o seu chanceler, o seu amigo, e o seu mentor, o grande bispo e nomeado cardeal, São João Fisher, que se recusaram a renegar o Papa e aceitarem o seu divórcio e novo casamento. Então, eles foram martirizados. Em 1537, realiza a destruição dos mosteiros e acaba incorporando seus bens para o Estado. Henrique VIII, então, acaba submetendo o clero secular, ou seja, os cardeais, bispos, padres, sob a sua autoridade, e como os religiosos, eles estão ligados, eles têm uma ligação mais direta com os seus superiores e com o Papa, ele acabou por dissolver as ordens religiosas, acabar com os mosteiros e expulsar todos os monges, expulsar todos os religiosos da Inglaterra. E acabou incorporando os territórios, as igrejas, as abadias, os conventos, os mosteiros, os santuários, tudo para o tesouro do Estado. Então, nós vemos que além de uma motivação pessoal meio torpe, há também motivos políticos, motivos econômicos que levaram muitas pessoas a se separarem da igreja para ficar com o dízimo, para ficar com as terras da igreja e acabar com as ordens religiosas para ficar com os bens destes religiosos.
universidades antigas da Inglaterra, todas essas igrejas que eles têm, quase todas elas foram tomadas, foram usurpadas, foram surrupiadas da Igreja Católica. Oxford, Cambridge e outras universidades nasceram como universidades católicas. Né? O arcebispo de Cantuária era um título católico, era um título do Santo Agostinho de Cantuária, que foi enviado na missão gregoriana de 597 pelo próprio Papa São Gregório Magno para recristianizar a Inglaterra. Então, eles estão usurpando este título episcopal, que pertencia originalmente à Igreja Católica. Pessoalmente, dizem que ele teria continuado católico, né? Coloquei entre aspas católico, porque o problema dele era com o Papa, era com a Igreja, mas ele continuou acreditando em todas as outras coisas que um católico deve acreditar. Então, para ele, não tinha nenhum problema com imagens, não tinha nenhum problema com a intercessão da Virgem Maria e dos santos. Para ele, 7 sacramentos, celibato, a Bíblia como pregava a Igreja Católica, todo o resto bastante católico. O problema dele era com a obediência ao Papa. Porém, ele permitiu com que verdadeiros protestantes, que foi o Thomas Cromwell, que foi o seu chanceler, e o Thomas Cranmer, que foi um arcebispo, mas calvinista, realizassem uma reforma às escondidas, não sem enfrentar várias revoltas, né? Então, acho que o Michael Davis, que é um estadunidense, ele fez um estudo sobre a missa de Cranmer, sobre a revolta, a revolução litúrgica de Cranmer, que era o arcebispo de Cantuária, que ele era um protestante, né, disfarçado com esposa e tudo, que infelizmente acabou sendo nomeado pelo Papa Paulo III na tentativa de agradar o rei Henrique VIII. E ele realizou uma verdadeira reforma litúrgica na Inglaterra, uma revolução, uma deturpação litúrgica na Inglaterra, com o aval do Cromwell, que acabou realmente se empenhando muito para perseguir os católicos, para acabar com os mosteiros, para dissiparem a fé católica na Inglaterra e para inserir a fé calvinista, a fé protestante na Inglaterra. Eles foram fazendo pequenas mudanças, foram tirando o catolicismo da consciência das pessoas, introduzindo novas doutrinas aos poucos. Então, eles foram aos poucos fazendo com que as pessoas não acreditassem mais no caráter sacrificial da missa, não acreditassem mais na presença de Jesus na Eucaristia, não acreditassem mais nos sacramentos, não acreditassem mais no sacerdócio e em outras questões. Então, eles foram aos poucos reformando a Inglaterra. E o Henrique VIII dava pleno aval a eles. Mas Cromwell vai acabar encontrando um fim muito triste para ele. E o Cranmer vai acabar sendo executado depois pela Rainha Maria I, que é filha da Catarina de Aragão, catolicíssima, que acabou por tentar reverter as reformas do seu pai. Houve uma grande reforma no norte, aliás, houve uma grande revolta do norte contra a dissolução dos mosteiros, contra a reforma protestante. Mas o Henrique VIII sufocou essas revoltas, matando milhares de pessoas, para garantir que a sua autoridade não fosse contestada. E aqui eu faço uma observação em que é preciso ressaltar o aspecto político da reforma protestante, pois ela não representou apenas a mudança de consciência de certos indivíduos influenciados pela mentalidade moderna, renascentista e humanista, mas houve diversas articulações políticas que promoveram ou tornaram possíveis as diversas reformas que ocorreram na Europa. Então, a reforma protestante não é apenas uma revolta contra contra a igreja, contra a doutrina da igreja, mas também há articulações políticas, há questões pessoais, há questões financeiras, administrativas
estão em torno dessa revolta, desta reforma, das reformas protestantes que ocorreram. Então não pensem ingenuamente que foi apenas uma divergência de pensamento, né? Que eram apenas pessoas que tinham ideias diferentes. Não pensemos que foi somente isso, mas foi a oportunidade que muitas pessoas viram de criar a sua própria igreja e de controlar a sua própria fé. Então, vários reis, príncipes e nobres viram na reforma a possibilidade de romperem com as obrigações financeiras para com a igreja, tomar posse de seus bens e terras, adquirir mais autonomia política e de se verem livres de uma estrutura que consideravam como estrangeira, manipuladora de consciências e que restringe a liberdade humana. Então, muita gente usou a reforma protestante de subterfúgio para controlar os territórios da igreja, para ficar com o dízimo da igreja, para ficar com os bens da igreja, para não ter que se submeter a nenhuma outra autoridade estrangeira e concentrar toda a autoridade para si mesmo. Como é o caso dos príncipes eleitores do Sacro Império Romano. Eles não queriam a influência do imperador Carlos V e nem a do Papa nos seus territórios. Por isso, terem uma religião que eles podem controlar é, para eles, muito mais interessante sob o ponto de vista econômico, sob o ponto de vista político, sob o ponto de vista pessoal também. Então, o humanismo do Renascimento acabou por destruir a fé católica. Esse rompimento com a tradição aristotélico-tomista, com a tradição agostiniana platônica agostiniana, com a filosofia, com a teologia da igreja, que o Renascimento impulsionou, acabou por transformar muitas consciências em consciências humanistas, que logo depois se tornaram protestantes. Aqui faço outras observações. Além dos países já falados, então nós falamos da reforma na Alemanha, da reforma na Suíça e na reforma na Inglaterra. Houve também uma grande reforma na Escandinávia, que foi realizada pelos reis, né? Nós estamos falando do Gustavo de Vasa, do Cristiano, etc., na tentativa de tomarem controle de seus respectivos países, em Portugal, na Espanha e na Itália. Os efeitos da reforma protestante foram praticamente nulos nesses lugares. Portugal e Espanha têm um vínculo muito grande com a Igreja Católica até os dias atuais, então a reforma não teve muito efeito. E na Itália, onde está o Papa, evidentemente a reforma não iria vingar muito. Nós temos o caso da França. O caso da França é um dos mais complexos, porque enquanto alguns países ficaram dominados pelo protestantismo e outros continuaram sendo fiéis ao catolicismo, a questão da reforma na França, ela acabou acontecendo uma divisão. Então, nós tínhamos regiões católicas e regiões protestantes digladiando, né, entre si, e guerras de religião que duraram mais de um século. Aqui nós temos o Concílio de Trento, e eu gostaria de extrapolar um pouquinho mais do nosso horário. Eu sei que as nossas aulas devem durar apenas 1 hora, mas eu gostaria de falar mais um pouquinho, de me estender um pouquinho mais, porque o Concílio de Trento é um episódio que merece muito a nossa atenção, tanto que falaremos dele um pouquinho nesta aula e um pouquinho na próxima, porque ele é um evento eclesiológico do mais alto grau. Então, muito bem, nós temos então reformas, nós temos então revoluções, temos consciência se voltando contra a igreja. A igreja ficou de braços cruzados? Não. Apesar da rápida reação do Papa Leão X em excomungar Lutero, havia uma certa tolerância dos grandes reis da época. O rei Francisco I de França e o rei da Espanha e Sacro Imperador Carlos V, que guerreavam constantemente entre si, foram negligentes em impedir o avanço protestante nesses países. Então, as duas grandes potências
eram a França e o Sacro Império e a Espanha. Ao invés deles se concentrarem em perseguir o protestantismo, não é que não tenham feito nada, fizeram. Mas ao invés de terem se unido e sido incisivos para com a perseguição aos protestantes, vez outra eles se voltaram contra os interesses do papado, eles acabaram sendo muito tolerantes com relação ao protestantismo, e não fizeram tanto quanto poderiam ter feito, pelo menos essa é a minha leitura e de alguns outros historiadores, mas muito competentes, de que eles não fizeram tanto quanto poderiam para impedir o avanço do protestantismo. Se eles tivessem se unido com o Papa, fizessem uma aliança entre si para perseguir o protestantismo, né? Aquilo que depois, só no final do século, veio a ser a Liga Católica, né? A Santa Liga, certamente o protestantismo teria se expandido muito menos. Mas como eles estavam preocupados em guerrear entre si para ver quem era o mais poderoso, isso fez com que o protestantismo se espalhasse mais facilmente na Europa. Apenas em 1545, com o Papa Paulo III, é que uma medida abrangente foi tomada sobre essa questão. Ele decide convocar um concílio ecumênico em Trento. Então nós temos o Papa Leão X, que excomungou Lutero. Depois nós temos o Papa Clemente VII, o Papa Adriano VI, e apenas com o Papa Paulo III é que alguma ação, alguma medida importante foi tomada nessa questão. Aliás, o Papa Adriano VI foi o último Papa não alemão, aliás, não italiano, até São João Paulo II. Então, nós estamos falando do século XVI ao século XX. Ficou 400 e tantos anos com uma sucessão de papas italianos. Então, o Papa Paulo III, vejam só que interessante o Papa Paulo III, ele era irmão da amante do Papa Alexandre VI, né? Era o Giuliano Farnese, né? A irmã dele, Giulia Farnese, era amante do Papa Alexandre VI, Rodrigo Borgia. Ele acabou sendo criado cardeal por causa da influência da sua irmã, que era amante do Papa. E ele foi foi se tornando cada vez mais promissor, foi crescendo na Cúria Romana até que se tornou Papa. Então, o Concílio de Trento foi um dos concílios mais importantes na história da Igreja, pois foi uma resposta não apenas apologética, mas reformista, de acordo com as necessidades da Igreja daquele tempo, pois era preciso responder aos ataques dos protestantes, recuperar a Igreja e trazer de volta os protestantes para a fé. Então, não se trata de um ataque ao protestantismo, não se trata de necessariamente falar de uma contra-reforma, mas trata-se de verdadeiramente fazer a reforma que a dita reforma não fez. O que a reforma protestante acabou fazendo, na verdade, foi uma revolução, foi uma cisão, foi uma apostasia, foi uma revolta contra a Santa Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Quem vai, de fato, fazer a reforma são os católicos. É o Papa Paulo VI, é o Papa Paulo III, é a Igreja Católica. Então, esse concílio era para, na verdade, conseguir fazer a verdadeira reforma na Igreja. Então, é uma resposta ao protestantismo, uma tentativa de recuperar, regenerar a Igreja e de trazer aqueles que romperam com a fé. O Concílio de Trento fez uma revisão e reafirmação de toda a doutrina católica, emitindo diversos decretos sobre o cânon bíblico, sobre a Sagrada Tradição, sobre o Sagrado Magistério, sobre os 7 sacramentos, sobre as indulgências, o purgatório, o pecado original, a graça e a salvação, a intercessão dos santos. E, como medidas pastorais, decretou a residência episcopal na diocese, ou seja, antes de Trento, os bispos podiam ter mais de uma diocese e poderiam escolher geralmente a maior ou
para morar, enquanto controlavam 2, 3 ou até mais dioceses. Mas o Concílio de Trento afirmou que cada diocese tem o seu bispo, e esse bispo deve morar nessa diocese e atuar tão somente nessa diocese. Promoveu também a formação dos sacerdotes nos seminários diocesanos. Então, agora, as dioceses vão ser responsáveis pela formação dos seus futuros padres. Não vão confiar apenas aos institutos religiosos, às universidades, com aval da igreja, ou a formação de cada um segundo o seu pároco ou segundo o costume do lugar. Mas agora, a partir do Concílio de Trento, com a experiência dos jesuítas, foram criados os seminários, né? As sementeiras das vocações presbiterais. Eu sou seminarista, posso falar disso com certa propriedade, de que o seminário é uma tentativa de concentrar a formação e fazer com que o candidato seja formado de acordo com a doutrina da Santa Igreja para a sua realidade pastoral, para que o candidato possa ser provado e aprovado pela Igreja como possuindo as condições intelectuais, morais, psicológicas, espirituais, administrativas, pastorais suficientes para o exercício do ministério presbiteral. Então, nós tínhamos o que muitas pessoas chamam de padres altaristas, né? Padres de altar apenas, padres apenas para administração dos sacramentos, e às vezes não sabiam filosofia, não sabiam teologia, não sabiam muito bem o latim, rezavam de qualquer jeito, tinham uma vida escandalosa, eram pessoas que ou eram obrigadas pela família, muitos, obrigados pela família a serem padres, ou porque simplesmente viam na igreja um conforto melhor do que qualquer outra profissão. Agora, a formação dos futuros padres seria coordenada pelo bispo, por um grupo de sacerdotes, com um estudo bastante aprofundado da doutrina da igreja, voltados para a pastoral, voltados para a evangelização. Então, fala-se muito que o Concílio Vaticano II foi um concílio pastoral. De fato, foi. Mas, é claro que todos os concílios são pastorais. Mas o Concílio de Trento é um grande concílio pastoral. Um concílio que definiu questões dogmáticas, ó, como nós vimos aqui, e questões pastorais importantes também. Foram pensadas medidas para a evangelização do Novo Mundo e para a reconversão dos protestantes, uma reforma na liturgia da igreja também. Então, o Novo Mundo estava cada vez mais despontando como um território imenso, com muitas almas que precisavam ser voltadas para Deus. Então, se incentivou a evangelização do Novo Mundo. Se incentivou que se formassem padres para evangelizar a América, a África e a Ásia, esses territórios que que foram recém-descobertos. Mas também se enfatizou um apostolado muito apologético dentro da própria Europa. Então foram mandados padres, bispos, religiosos e religiosas para ir aos lugares onde a reforma tinha arrebanhado um número grande de almas, para fazer com que essas almas retornassem para o seio da igreja. E muitos desses esforços foram muito bem sucedidos, isso nós veremos na próxima aula. Esse concílio, então, é chamado por muitos de contra-reforma ou de reforma católica. Mas se a gente parar para pensar, o concílio de Trento talvez seja a medida pastoral mais importante, mas a contra-reforma ou a reforma católica é o conjunto de muitas outras ações, de muitas outras iniciativas que a igreja tomou para reverter a terrível situação do protestantismo que dividiu a igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo e que infelizmente divide até hoje. São nossos chamados irmãos separados, nós devemos respeito, consideração para com eles, mas não podemos deixar de afirmar a santidade e a verdade da Santa Igreja Católica, da sua
que é a nossa salvação, que é a nossa fé, que é a nossa mãe e mestra da verdade, que é a Santa Igreja. E os que estão fora dela realmente devem viver uma situação difícil, porque é difícil sobreviver ao dilúvio e à tempestade estando fora do mundo. Portanto, que nós possamos todos permanecer sempre com a Santa Igreja, vamos rezar pela conversão dos nossos irmãos em Cristo, Filho de Deus, os protestantes, e permaneçamos sempre fiéis à verdadeira Igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, a Igreja Católica Apostólica Romana, e que nós possamos rejeitar os erros dessas doutrinas heréticas, rezarmos pela sua conversão, amarmos de todo o coração essas pessoas, mas permanecermos fiéis à verdade da Igreja, que é a verdade de Cristo Jesus, nosso Senhor. Rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, exterminadora de todas as heresias, rogai por nós. Glorioso São José, patrono da Santa Igreja Católica, rogai por nós. Santo Agostinho de Hipona, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem todos com Deus. Paz e bem. Salve Jesus, salve Maria. Cuidem-se e cuidemos uns dos outros e permaneçamos sempre orantes, sempre fiéis à Igreja, ao Santo Padre, aos nossos legítimos pastores, na verdadeira fé, na qual vivemos e queremos morrer. Deus abençoe você. Amém.